Abertura e roteiro da sessão ordinária do dia 2 de março de 2022. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a primeira sessão ordinária da segunda reunião do segundo período legislativo. Solicito da senhora secretária a leitura de um trecho bíblico. A paz que só Jesus pode dar. Eu deixo a vocês a minha paz. Eu lhe dou a minha paz. A paz que eu dou para vocês não é a paz que se dá ao mundo. Não fiquem perturbados e não tenham medo. Palavras do Senhor. Solicito da senhora secretária a leitura da ata da sessão anterior. Câmara Municipal de Vereadores de Boa Ventura de São Roque, Estado do Paraná. Ata da sessão ordinária da Câmara. Quarta sessão ordinária da primeira reunião do segundo período legislativo em 22 de fevereiro de 2022. Aos 22 dias do mês de fevereiro do ano de 2022, às 19 horas, reuniram-se a Câmara Municipal de Vereadores para mais uma sessão, sob a presidência do vereador Rudinei Marcos Matiaso, presentes ainda na sessão os vereadores e vereadoras Alvino Nadir dos Santos, Aparecida Ferreira de Carvalho, César Ribeiro dos Santos, Cleide Batista Werner, Jandir José Teixeira, Josnei Bueno de Oliveira e Renilson Pires da Silva. No expediente da mesa, foi lida e aprovada, sem ressalvas e por unanimidade de votos, a ata da sessão anterior, a ata da sessão ordinária anterior. Em leitura ainda, as seguintes matérias. Emenda modificada 01, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ao projeto de lei número 004/2022 do Executivo Municipal. Primeiro, fica modificada a redação da súmula do presente projeto de lei, o qual passará a vigorar com a seguinte redação. Súmula. Altera parcialmente o anexo 4 da Lei Municipal 307/2006, de 19 de dezembro de 2006, e, consequentemente, parte do anexo A4 da Lei Municipal número 811/2014, de 2 de dezembro de 2014. 2. Modifica a redação do artigo 1º do referido projeto de lei, o qual passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica alterado o anexo 4 da Lei Municipal 307/2006, de 19 de dezembro de 2006, referente à tabela de cargo de auxiliar administrativo, conforme demonstrado no anexo 1º da parte integrante desta lei. Terceiro, modifica a redação do artigo 2º do referido projeto, o qual passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Fica revogada a tabela do cargo de auxiliar administrativo, 40 horas semanais, constante na Lei Municipal número 811/2014, de 2 de dezembro de 2014, tendo em vista a mesma estar vigente no anexo A4 da Lei Municipal número 307/2006, de 19 de dezembro de 2006. Quarto, modifica a redação do artigo 3º do referido projeto de lei, o qual passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. Os demais dispositivos das leis municipais 307/2006 e 811/2014 permanecerão inalterados. Quinto, modifica a redação do artigo 4º do referido projeto de lei, o qual passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Requerimento de informação número 002/2022, de autoria da vereadora Aparecida Ferreira de Carvalho, solicitando, após a aprovação da plenária, as seguintes informações. A. Qual a forma de destinação de pacientes aos laboratórios Góes e Bona para o desempenho das atividades no município? B. Qual é a demanda diária e mensal de exames realizados pelos laboratórios no período de setembro até a presente data?
C. Qual o valor municipal mensal repassado para o laboratório Góes e Bona em parceria com o CIS? D. Quantidade detalhada de exames oferecidos pelo CIS de cada laboratório. Requerimento de informação número 003/2022, de autoria em parceria dos vereadores Jandir José Teixeira e Josnei Bueno de Oliveira, solicitando, após a aprovação da plenária, informações quanto aos recursos do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação de nosso município, referente ao ano de 2021, conforme segue. A. Valor total recebido pelo município. B. Valor gasto com a folha de pagamento referente ao recurso do Fundeb, 70%. C. Lista de profissionais servidores pagos com recurso do Fundeb, 70%. C. Relatório de pagamento efetuado com recurso do Fundeb, 30%. Indicações. Indicação número 016 e 018/2022, de autoria da vereadora Aparecida Ferreira de Carvalho, PSC. Na primeira indicação, indicando providências necessárias para ampliação de rede de iluminação pública na rua José Matias, que dá acesso ao Colégio Estadual Adonis Morski. Na segunda indicação, indicando viabilidade de execução em uma ação de amplas melhorias no Colégio Estadual do Campo Natal Pantarolo e Escola Municipal do Campo Santo Agostinho, no que diz respeito às melhorias. Melhorias no acesso de chegada, colocação de manilhas, limpeza, plantio de gramas, divisão de marcos, separado o terreno da igreja e do posto de saúde e escola. Indicação número 017/2022, de autoria em parceria dos vereadores Cleide Batista Werner e César Ribeiro dos Santos, PSB, indicando que seja efetuado reparos com troca de lâmpadas queimadas na iluminação pública na Avenida Guilherme Gloede. Indicação número 019/2022, de autoria da vereadora Cleide Batista Werner, PSB, indicando que seja efetuado patrulhamento de estrada, trecho saindo da localidade do sítio, passando pela Fazenda Barros até a Fazenda Sonda. Terminada a leitura das matérias, o senhor presidente encaminhou as indicações apresentadas e solicitou à Secretaria da Casa as providências no encaminhamento. Encaminhou a emenda modificada número 01, de autoria da Comissão Justiça e Redação, modificada ao projeto de lei número 004/2022, do Executivo Municipal, para a ordem do dia desta sessão. Encaminhou o requerimento de informação número 002/2022, de autoria da vereadora Aparecida Ferreira de Carvalho, para a ordem do dia da próxima sessão. Encaminhou o requerimento de informação número 003/2022, de autoria em parceria dos vereadores Jandir José Teixeira e Josnei Bueno de Oliveira, para a ordem do dia da próxima sessão. E declarou aberto o grande expediente plenário. Usaram da palavra, pela ordem, a vereadora Aparecida Ferreira de Carvalho, Jandir José Teixeira, Renilson Pires da Silva, Josnei Bueno de Oliveira. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o senhor presidente anunciou a ordem do dia. Com a ausência do vereador Cleverson Gelson dos Santos. Veto total ao autógrafo de lei número 047/2021, resultante do projeto de lei número 29/2021, de autoria do vereador Josnei Bueno de Oliveira, o qual, terminada a determina obrigatoriedade de fixação de placa informativa em obra pública paralisada no município, contendo a exposição dos motivos de sua interrupção, com dados do órgão responsável e da outras providências, o qual, devidamente discutido, o senhor presidente colocou em votação nos termos do artigo 160, inciso 4º, e artigo 163, inciso 8, com o voto nominal aberto, onde os senhores vereadores e vereadoras deveriam responder sim para a manutenção do veto ou não para a rejeição do veto,
Desta forma, o referido veto foi aprovado por 5 votos favoráveis e 3 votos contrários, sendo estes dos vereadores César Ribeiro dos Santos, Jandir José Teixeira e Josnei Bueno de Oliveira. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei número 002/2022 do Executivo Municipal, o qual devidamente discutido foi aprovado por unanimidade de votos pelos presentes. Desta forma, o senhor presidente solicitou o arquivamento do referido projeto de lei. Emenda modificada número 01, de autoria da Comissão Justiça e Redação, ao projeto de lei número 004/2022 do Executivo Municipal. Primeiro, modifica a redação da súmula do presente projeto de lei, o qual passará a vigorar com a seguinte redação. Súmula. Altera parcialmente o anexo A4 da Lei Municipal número 307/2006, de 19 de dezembro de 2006, e, consequentemente, parte do anexo A4 da Lei Municipal número 811/2014, de 2 de dezembro de 2014. Segundo, modifica a redação do artigo 1º do referido projeto de lei, o qual passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica alterado o anexo A4 da Lei Municipal número 307/2006, de 19 de dezembro de 2006, referente à tabela de cargo de auxiliar administrativo, conforme demonstrado no anexo 1º, parte integrante desta lei. Terceiro, modifica a redação do artigo 2º do referido projeto de lei, o qual passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Fica revogada a tabela do cargo de auxiliar administrativo, 40 horas semanais, constante na Lei Municipal número 811/2014, de 2 de dezembro de 2014, tendo em vista a mesma estar vigente ao anexo A4 da Lei Municipal número 307/2006, de 19 de dezembro de 2006. Quarto, modifica a redação do artigo 3º do referido projeto de lei, o qual passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. Os demais dispositivos dessas leis municipais 307/2006 e 811/2014 permanecerão inalterados. Quinto, modifica a redação do artigo 4º do referido projeto de lei, o qual passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, o qual, após devidamente discutido, foi aprovado por unanimidade de votos pelos presentes. Projeto de lei número 004/2022, do Executivo Municipal, súmula, dispõe sobre alteração parcial da lei número 811/2014, e institui nova tabela para os servidores efetivos do cargo de auxiliar administrativo do município de Boa Ventura de São Roque, Estado do Paraná, e dá outras providências, o qual, após devidamente discutido, foi aprovado em primeira votação por unanimidade de votos pelos presentes, com a emenda. Requerimento de quebra de interstício regimental, de autoria do vereador Jandir José Teixeira, PT, requerendo a quebra de interstício mínimo de 24 horas para a segunda votação do projeto de lei número 04/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, conforme previsto nos artigos 163, parágrafo 1º do artigo e artigo 186, parágrafo 1º do Regimento Interno, o qual, após devidamente discutido, foi aprovado por unanimidade de votos pelos presentes. Projeto de lei número 004/2022 do Executivo Municipal. Súmula. Dispõe sobre a alteração parcial de lei número 811/2014. Institui novas tabelas para os servidores efetivos do cargo de auxiliar administrativo do município de Boa Ventura de São Roque, Estado do Paraná, e dá outras providências, o qual, devidamente discutido, foi aprovado em segunda e última votação por unanimidade de votos pelos presentes, com a emenda. Projeto de lei
número 005/2022, de autoria da vereadora Aparecida Ferreira de Carvalho. Súmula. Dispõe sobre reserva para a população negra de vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos em empregos públicos, integrantes dos quadros permanente de pessoal no âmbito da administração pública e indireta no município de Boa Ventura de São Roque, o qual, após devidamente discutido, foi aprovado em primeira votação por unanimidade de votos pelos presentes. Projeto de lei número 006/2022, de autoria da vereadora Aparecida Ferreira de Carvalho. Súmula. Dispõe sobre oficialização e denominação da quadra municipal Professor Carlito Correia Ferreira. A quadra municipal situada na rua 18 de setembro, em frente à Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida, o qual, devidamente discutido, foi aprovado em primeira votação por unanimidade de votos pelos presentes. Projeto de lei número 003/2022, do Executivo Municipal. Súmula. Dispõe sobre cessão de direito real de uso de imóvel rural pertencente ao município de Boa Ventura de São Roque, Estado do Paraná, e da outras providências, o qual, após devidamente discutido, foi aprovado em segunda e última votação por unanimidade de votos pelos presentes. Projeto de lei número 03/2022, da mesa diretora. Súmula. Dispõe sobre alteração da lei municipal número 951/2017, de 6 de julho de 2017, criando a vaga de assistente administrativo e criando o cargo de provimento em comissão de secretário-geral e da outras providências, o qual, após devidamente discutido, foi aprovado em segunda e última votação por unanimidade de votos pelos presentes. Projeto de lei número 04/2022, de autoria do senhor presidente Rudinei Marcos Matiaso. Súmula. Dispõe sobre denominação de via pública Rua Laudelino Mariano da Silva, o qual, após devidamente discutido, foi aprovado em segunda e última votação pelos presentes. Terminada a leitura das matérias, o senhor presidente encerrou a ordem do dia e declarou aberto o pequeno expediente ou de explicações pessoais. Usaram da palavra, pela ordem, vereadora Aparecida Ferreira de Carvalho, Jandir José Teixeira, César Ribeiro dos Santos, Josnei Bueno de Oliveira, todos fazendo mais alguns comentários referentes a assuntos abordados nesta sessão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra e não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão, convocando outra para dia e hora regimental. Boa Ventura de São Roque, em 22 de fevereiro de 2022. Rudinei Marcos Matiaso, presidente. Cleide Batista Werner, primeira secretária. Esta é a ata, senhor presidente. Obrigado. Coloco em discussão a presente ata. Não havendo discussão, coloco em votação os vereadores favoráveis que permaneçam sentados e os contrários que se manifestem levantando-se. Aprovada por unanimidade de votos pelos presentes. Solicito da senhora secretária a leitura do expediente da mesa. Prefeitura do município de Boa Ventura de São Roque, Estado do Paraná. Ofício número 006/2022. Boa Ventura de São Roque, em 2 de março de 2022. Senhor presidente, sirvo-me do presente para encaminhar o projeto de lei número 005/2022 para ser apreciado nesse calendo do Poder Legislativo, o qual dispõe sobre a alteração do anexo 2º, tabelas de características geométricas de vias urbanas, dimensões mínimas da lei número 595/2011, de 13 de setembro de 2011, e da outras providências. Atenciosamente, Edson Flávio Hoffmann, prefeito municipal. Projeto de lei número 005/2022. Súmula. Dispõe sobre alteração parcial ao anexo 2º da lei municipal número 595/2011, de 13 de setembro de 2011, e da outras providências.
Justificativa. Senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores e vereadoras, cumprimento os nobres integrantes deste colêndulo Poder Legislativo Municipal, oportunidade que submetemos à elevada apreciação desta Casa de Leis, e apresento o presente projeto de lei número 005/2022, que é referente ao imóvel rural. Objeto descrito neste projeto em cessão de direito real e de uso é pertencente ao erário público. Está localizado na comunidade de São Sebastião, neste município de Boa Ventura de São Roque, estado do Paraná. Justifica-se a alteração ao anexo 2º da Lei nº 595/2011, de 13 de setembro de 2011, tendo em vista a realização de projetos de infraestruturas, pavimentação asfáltica, no prolongamento da Avenida Dalzotto, sentido Cachoeirinha. A adequação na tabela indicada acima ao projeto de lei é necessário, tendo em vista que a legislação vigente não condiz com a realidade in loco, pois a largura de via existe atualmente, não possui dimensões mínimas conforme a tabela de legislação em vigor. Desta forma, o projeto de lei trata-se de uma correção na tabela existente. Cabe salientar ainda que a alteração nesse anexo possibilitará a correção nos prolongamentos de outras vias. Exemplo, da Rua Maciel, que também não possui largura estabelecida pela legislação vigente. Diante do exposto e confiante no alto espírito de desburocratização dos nobres entes, e ainda com base nos princípios de legalidade, publicidade e eficiência que permeia a administração pública, encaminhamos a esta Igreja, Casa Legislativa, o projeto de lei e rogamos que a matéria em epífise se mantenha deliberação favorável em sua íntegra, para que a mesma seja convertida em lei. É justificativa. Reiteramos a vossas excelências as nossas expressão de elevada estima e apreço. Edifício de Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque, Estado do Paraná, em 7 de fevereiro de 2022. Câmara Municipal de Vereadores de Boa Ventura de São Roque, Estado do Paraná. Requerimento de informação número 04/2022. Autoria: vereador Rudinei Marcos Matiaso. Senhor presidente, Rudinei Marcos Matiaso, vereador pelo PSB, com assento nessa Casa de Leis, vem com devido respeito e na forma regimental, requerer de Vossa Excelência, após a aprovação da plenária, nos termos do artigo 176, inciso 6º do Regimento Interno da Câmara Municipal, envio de ofício ao senhor prefeito municipal, solicitando informações referentes às obras no nosso município, conforme segue. Primeiro, quantas e quais são as obras estão em andamento no município, citando o número de convênios e valores, prazo inicial, final previsto de cada obra. Segundo, se houver ou não aditivos de prazos e valores de cada obra, citando individualmente cada convênio. Terceiro, quanto às obras paradas. A. Justificar os motivos. B. Previsão de reinício. C. Providências tomadas junto às empresas. Boa Ventura de São Roque, em 2 de março de 2022. Rudinei Marcos Matiaso, vereador pelo PSB. Requerimento de informação número 05/2022. Autoria: vereadora Aparecida Ferreira de Carvalho. Senhor presidente, Aparecida Ferreira de Carvalho, vereadora pelo PSC, com assento nessa Casa de Leis, vem com o devido respeito e na forma regimental, requerer de Vossa Excelência, após a aprovação da plenária, nos termos do artigo 166, inciso 6º do Regimento Interno da Câmara Municipal, envio de ofício ao senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. A. Como estão as organizações
das secretarias municipais para desenvolver as ações da Lei número 1142/2022, que trata da campanha permanente de orientação e prevenção e conscientização da depressão, transtorno de ansiedade e síndrome do pânico. B. Quais os meses que serão dados mais ênfase a este assunto? C. Quais as ações previstas para serem executadas? Como? Quando? E quais os profissionais que farão este trabalho? Boa Ventura de São Roque, em 2 de março de 2022. Aparecida Ferreira de Carvalho, vereadora. Indicações. Indicações número 020/2022. Autoria: vereador Renilson Pires da Silva. Senhor presidente, Renilson Pires da Silva, vereador pelo PSB, com assento nessa Casa de Leis, vem com o devido respeito e na forma regimental requerer de Vossa Excelência envio de ofício ao senhor prefeito municipal, indicando reparos com limpeza ou reconstrução de um bueiro, adequação do local e, se possível, alargamento da estrada, trecho em frente ao campo de futebol, na localidade de São Miguel. Justificativa: tais serviços são necessários, tendo em vista que neste local frequentemente está ocorrendo promoções com grande concentração de pessoas e veículos. Diante disso, se faz necessário uma melhor adequação com o espaço para estacionamento ao longo da estrada, que não atrapalhe o tráfego normal de veículos que por ali trafegam durante esses eventos. Por isso, prevenindo possíveis acidentes. Boa Ventura de São Roque, em 2 de março de 2022. Renilson Pires da Silva, vereador. Indicação número 021/2022. Autoria: vereador Alvino Nadir dos Santos. Senhor presidente, vereador Alvino Nadir dos Santos, pelo PSC, com assento nessa Casa de Leis, vem com o devido respeito e na forma regimental, requerer de Vossa Excelência envio de ofício ao senhor prefeito municipal, indicando patrulhamento de estrada, trecho da localidade de Terra Santa até o assentamento Sonda. Boa Ventura de São Roque, em 2 de março de 2022. Alvino Nadir dos Santos, vereador. Indicação número 022/2022. Autoria: César Ribeiro dos Santos. Senhor presidente, César Ribeiro dos Santos, vereador pelo PSB, com assento nessa Casa de Leis, vem com o devido respeito e na forma regimental requerer de Vossa Excelência envio de ofício ao senhor prefeito municipal, indicando patrulhamento com colocação de cascalhos nos pontos necessários na Vila Rural, trecho que não estão incluídos nas obras do calçamento. Boa Ventura de São Roque, em 2 de março de 2022. César Ribeiro dos Santos, vereador. Indicação número 023/2022. Autoria: Rudinei Marcos Matiaso. Rudinei Marcos Matiaso, vereador pelo PSB, com assento nessa Casa de Leis, vem com o devido respeito e na forma regimental requerer de Vossa Excelência envio de ofício ao senhor prefeito municipal, reiterando a indicação número 012/2022, de 14 de fevereiro de 2022, a qual indica o patrulhamento e cascalhamento dos pontos necessários, bem como passar o rolo compactador nos seguintes trechos: A. Bairro dos Robertos. B. Terra Santa até a divisa com o município de Pitanga e Cândido de Abreu. Justificativa: justifica-se o presente pedido tendo em vista o início do transporte escolar, bem como se aproxima o início da colheita de milho e soja. Boa Ventura de São Roque, em 2 de março de 2022. Rudinei Marcos Matiaso, vereador. Indicação número 024/2022. Autoria: vereadora Aparecida Ferreira de Carvalho. Senhor presidente, Aparecida Ferreira de Carvalho, vereadora pelo PSC,
com assento nessa Casa de Leis, vem com devido respeito e na forma regimental requerer de Vossa Excelência envio de ofício ao senhor prefeito municipal, indicando alguns serviços essenciais para a Rua Francisco G. da Luz, sendo o término do manilhamento iniciado que no momento encontra-se entupido pelas enxurradas. Reparos na rede e troca de lâmpadas que estão queimadas. Justificativa. A referida indicação tem por objetivo sensibilizar a administração do nosso município sobre o término e colocação de manilhas, bem como a iluminação no que diz respeito à troca de lâmpadas queimadas na Rua Francisco G. da Luz, localizada na Vila Luz. Haja vista que os inúmeros transtornos que passam a população em decorrência das chuvas e com as ruas escuras, havendo a necessidade de pronta intervenção do poder público a fim de resolver este problema. Boa Ventura de São Roque, em 2 de março de 2022. Aparecida Ferreira de Carvalho, vereadora. Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte. Ofício circular número 08/2022. Boa Ventura de São Roque, em 18 de fevereiro de 2022. Senhor vereador Rudinei Marcos Matiaso, a Secretaria Municipal de Educação de Boa Ventura de São Roque tem a satisfação de convidar Vossa Senhoria, juntamente com os senhores vereadores e vereadoras, para participar da 4ª Conferência Municipal de Educação, a ser realizada no dia 25 de março de 2022, na Rua 18 de Setembro, Escola Municipal, com início às 8 horas e término às 17, com o tema Inclusão, Equidade e Qualidade. Compromisso com o futuro da educação brasileira. Contamos com as vossas presenças para fazer parte dos trabalhos. Atenciosamente, Isabel Camargo de Oliveira Lima, secretária municipal de Educação. Nota de solidariedade. O Poder Legislativo de Boa Ventura de São Roque, Estado do Paraná, neste ato, representado pelo presidente Rudinei Marcos Matiaso e demais vereadores, manifestam sua solidariedade ao povo ucraniano, especialmente aos descendentes daquele que no passado emigraram daquele país e escolheram Boa Ventura de São Roque como um lar há muitos anos atrás. A influência cultural e religiosa da nação ucraniana é forte em nosso município, bem como a história e o desenvolvimento de Boa Ventura de São Roque. Foram moldadas também pelas mãos daqueles que fizeram deste município um pedacinho da Ucrânia. Um país farto de histórias, cultura e religiosidade. Neste momento, carece do bem mais precioso de uma nação, que uma nação pode almejar, paz. E neste sentido, que nós, boaventurenses, cujas raízes são tantas ucranianas, quanto polonesas, italianas, alemãs, africanas, enfim, originadas de diversas nações e etnias, elevamos a Deus nossas orações no desejo de que a paz seja estabelecida na Ucrânia, pondo um fim às aflições de todas as pessoas de boa vontade, que torcem pelo fim dos conflitos entre essas duas nações tão importantes. Ainda que seja um momento de enorme tristeza, consternação, havendo de renomear a obra do mais importante poeta ucraniano, Taras Shevchenko, que muito bem traduziu o espírito de uma grandeza de seu povo. Abre aspas. Sem liberdade cresci entre os desconhecidos, e sem ser chorando pelos meus. Sem liberdade,
chorando morrereis. E tu levarei comigo. Nenhuma pequena mancha deixarei da nossa gloriosa Ucrânia. Fecha aspas. Vereadores assinantes: Rudinei Marcos Matiaso, presidente; Alvino Nadir dos Santos, vice-presidente; Cleide Batista Werner, secretária; Renilson Pires da Silva, segundo secretário; e demais vereadores: Aparecida Ferreira de Carvalho, Cleverson Gelson dos Santos, Josnei Bueno de Oliveira, César Ribeiro dos Santos, Jandir José Teixeira. Este é o expediente da mesa, senhor presidente. Pela ordem, excelência, com relação ao projeto 5 do Executivo, né, solicito que a mesa encaminhe o referido projeto para o Executivo para a correção da justificativa para a posterior leitura. Positivo, vereador. Foi constatado realmente um equívoco ali na justificativa. Encaminho o requerimento de informação número 4/2022, de autoria do vereador Rodinei Marcos Matiaso, para a ordem do dia da próxima sessão. Encaminho o requerimento de informação número 05/2022, de autoria da vereadora Aparecida Ferreira de Carvalho, para a ordem do dia da próxima sessão. Declaro aberto o grande expediente plenário, o qual terá duração de tempo máximo de 60 minutos, conforme o artigo 123 do Regimento Interno dessa Casa de Leis. Livre a palavra para os senhores vereadores e vereadoras. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Josnei. Boa tarde, senhor presidente, demais membros da mesa diretora, vereadora, primeira secretária, vereadora Cleide, vereadora Cida, demais vereadores. Juscelene está nos assessorando essa tarde. O Thiago fazendo a transmissão aí para a nossa sociedade. Uma boa noite especial a toda a nossa querida Boaventura, que nos acompanha. Então, gostaria de começar aqui fazendo meu comentário com relação à prestação de contas do terceiro quadrimestre do Executivo, que se realizou dia 25. Então, fazer uns breves comentários aqui com relação às nossas receitas. Então, a nossa previsão de receita e o que foi arrecadado no ano de 2021, né, de janeiro a dezembro, né, nós tínhamos uma previsão de receita, senhores vereadores, de ICMS, num montante de 12.700.000, né, era uma previsão. Arrecadamos 14.300.000. De PVA, nós tínhamos uma previsão de 556.756.000, arrecadamos 757, né? Um dado até histórico, né? Você fazer uma previsão de receita e arrecadar quase que ela na íntegra. Né? O nosso FPM se comportou mais ou menos como esperado, né? Uma previsão de 11 milhões, arrecadamos 11.800. Né? O nosso ITR, que é um valor considerável, né? Desde que o município, em 2009, fez o convênio, né? Recebe 100% desse imposto, então é um valor expressivo para do nosso município, que essa é a receita dos nossos agricultores, né? E quase R$1 milhão, né? R$1.065.000. Então, é um valor proveniente desse imposto, né? Que o município agora fiscaliza e tem a obrigação o Estado tem a obrigação de repassar esse valor integral. O nosso PAB fixo, também, que é da Saúde Federal, era R$1.100.000, né? Arrecadamos R$1.400.000. O salário de educação de 295, ele reduziu um pouquinho, né? Arrecadou 269. Nosso Fundeb, que era uma previsão de 3.600.000, arrecadou-se R$4 milhões. Então, a nossa receita, as nossas receitas principais, né, são essas aí. Então, nossa receita corrente líquida
do exercício de 2021, de janeiro a dezembro, ela teve uma receita de R$ 34.332.629,31. Então, uma receita considerável. Porém, devido à pandemia, obviamente, também, né, não foram atingidos percentuais mínimos, né, de aplicação desse recurso. Um deles está na educação, né, infelizmente, pelo Covid, teve aí essa pandemia, não, né, os prefeitos não tiveram a possibilidade de fazer, não tinha o transporte escolar, mas, enfim, ficou um índice de 21,87, né, eu acredito que podiam ter ocasionado ações, né, aquisições de bens, de repente, aí, com esse recurso, para, né, não ficar essa pendência. Né? Então, o prefeito agora é obrigado a executar ele na totalidade. Então, vai ter que gastar bem o dinheiro agora esse ano com a educação para poder cumprir a meta, né? Se não quiser responder por improbidade fiscal. Né? Também na saúde, né, o índice da saúde ele cumpriu 15%, né, 9 vereadores. Porém, nós estamos no ano de pandemia. E nós gastar só o 15%, como nós vínhamos gastando, tá certo que veio outros recursos, né? Né, para não gastar dessa receita, né? O governo federal encaminhou várias aí, mas não justifica, né, nós não ter gastado né, um percentual maior, né? Tanto se falou em todos as mídias que os municípios estavam quebrados, que os municípios não iam poder fazer isso, não iam poder fazer aquilo, porque não tinha dinheiro. E daí, né, qual que é a justificativa para não ter aplicado tanto esse recurso que veio, né? Porque dinheiro em caixa, o nosso município tem, né, um valor expressivo, né? Hoje, o município do Aventura de São Roque tem quase 17 milhões de reais em caixa, gente do céu. É um valor, assim, considerável, né? Segundo os especialistas, má gestão do dinheiro público. Prefeitura não é para ter dinheiro em caixa, gente. Prefeitura é para gastar esse dinheiro. Alguma coisa está acontecendo. Né? Nós, vereadores aqui, cobramos estradas, cobramos melhorias na nossa município, nos nossos munícipes, e daí o município está ganhando, deve estar aplicado, esse dinheiro está ganhando juro, por quê? O município não tem essa necessidade, né? A necessidade é de aplicar esse dinheiro. Então, a gente pede para que o chefe do executivo né, faça uso desse dinheiro para a nossa população. É imprescindível que esse dinheiro em cofre de prefeitura. Isso aí é uma situação assim, tanto quanto não legal. Enfim, e falando de gastar o dinheiro, né? O nosso novo vereador Cleverson se ausentou aqui do recinto, não sei o motivo ali, mas tivemos uma conversa aí, encaminharam para nós aí na última, não sei se foi na sexta-feira ou no sábado, não me recordo agora a data precisa, que deu uma chuva forte à noite aí, e andou alagando umas casas aí, justamente onde nós tínhamos pedidos para que fizesse o patrulhamento, né? Arrumasse a estrada, Gabriel Extreme, na Rua São Paulo. Eu assim, eu acho, a gente vê isso na televisão, e a gente pensa que não vai acontecer com as pessoas do nosso município. Mas é muito triste você ver o cidadão, a indignação daquele cidadão, empurrando a água com o rodo de dentro da casa dele. Meu Deus do céu, sabe? Será que o ser humano, o munícipe com 16 milhões em caixa, eu preciso fazer isso? É revoltante. Cai aonde? Cai nos vereadores, né? Os vereadores. Publicações em redes sociais reclamando que o vereador não faz, mas o vereador não consegue fazer. O vereador não tem esse poder de ter a máquina. Quem determina o serviço é o executivo. Né? Então, veja, 16 milhões e dá para dar um suporte gigantesco aí na questão da infraestrutura do município. Também queria deixar aqui já de antemão, né, o presidente muito bem fez essa singela aí, solidarização. Então foi a vereadora Cleide, né? Perdão, achei da mesa diretora, mas enfim, com a comunidade ucraniana, né, apesar, né, passando por uma situação dessa, eu, sinceramente, com a minha pouca idade, né, eu não queria, né, ver isso nem com 150 anos, né, se chegasse a viver. Que eu acho que é uma situação
Acho não, tenho certeza, né? Hoje, com a evolução que a sociedade passou, tem uma guerra aí que pode se transformar numa situação a nível mundial, né? E as vidas, né, dos ucranianos, né? Nós temos uma comunidade aqui na Boa Ventura, até que significativa, a maior do estado do Paraná é Prudentópolis, né? Mas a gente fica aqui, então, com o coração, assim, triste, né? Triste, e a sociedade também comunga com isso, né? Esperamos, né, assim, que Deus amanse o coração desse cidadão russo para que ele cesse fogo e pare de tirar vidas, né? É uma situação muito triste que nós estamos passando, e sem contar a repercussão que isso vai gerar a nível mundial, né? De todos os setores. A vida já não está fácil do jeito que está. Imagine com todas essas restrições e que vai ser por aí, né, nesses próximos dias aí. Que Deus derrame bênçãos aí para que esse povo pare com essa matança e o povo possa voltar a viver com liberdade. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Continua a palavra livre. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Cidinha. Boa noite, presidente, demais componentes da mesa diretora, senhores vereadores aqui presentes, a Juscelene, que nos assessora, ao Tiago, que está fazendo a transmissão, ao senhor que está ali presente no dia de hoje, né? E toda a população que nos assiste, né, em suas casas. Então, com relação à minha indicação, né, semana passada até comentei aqui na questão do manilhamento lá na rua Francisco G. da Luz, né, que estava sem terminar e que está entupido, né, segundo a solicitante. Então, hoje eu fiz a indicação por escrito, né, para ser enviado ao senhor prefeito, para que sejam tomadas providências, né, com relação, então, para não haver o caso, né, também de entrar nas casas lá, né, a água. Eles não comunicaram, né, dessa vez, dessas chuvas, né, mas provavelmente, se não for tomar providências, pode ocorrer, né, mais tarde. E também umas lâmpadas que estão queimadas naquela rua lá, né? E as famílias temem, né, pela escuridão, porque a rua lá é bastante movimentada, né? E às vezes eles passam por alguns sufocos, né? Lá também, com relação a algumas pessoas que têm bar lá próximo, então fica difícil, né? Então, para quem mulheres que moram às vezes sozinha, né, que os companheiros trabalham à noite, eles passam medo bastante lá. Então eles reclamaram. Então a gente fez aqui então um pedido, né, da indicação. Também, conforme o pedido de informação lá sobre a lei 1142 de 2021, né, que trata da campanha permanente de orientação, prevenção, conscientização da depressão, transtorno de ansiedade e síndrome do pânico. Então, essa lei foi posta ano passado, foi aprovada na Câmara, né, e foi sancionada pelo senhor prefeito. E a gente vê assim que está havendo poucas coisas, né? E nossa população ela é bastante merecedora nessa questão, né? Tem muita gente sofrendo com isso daí. Então, ele precisa ter feito algumas ações para amenizar, então, um pouco, né, a vida dessas pessoas, né, que estão passando por isso. Então, a gente pede aí que esse é um trabalho, né, em parcerias, né, com todas as secretarias, não é uma só. Então, ver o que estão fazendo, porque se não é cobrado, talvez é esquecido. Então, a gente quer que isso aconteça aqui no nosso município. Também quero reforçar, então, a indicação ali do vereador presidente, né, Matias, sobre as estradas lá da Cachoeirinha, Terra Santa, né? Eu estive lá também no final de semana, o pessoal reclamaram comigo também. Eu até nem fiz indicação, porque vocês já tinham feito, né, esses dias passados. Falei assim, então vamos reforçar só as indicações feitas lá pelos colegas vereadores, que as estradas estão com bastante difícil, né, bastante dificuldade para o acesso, né, tanto do transporte quanto das pessoas que estão tirando as suas colheitas, né? E eles até citaram assim que tem trechos, né, que não precisa totalmente, né? Alguns trechos isolados passando já está bom. Só que precisam das máquinas descer lá. E nós conversando ali, né, até fui com a Roseli, né, aqui da Câmara, fomos lá conversar lá no pátio, estava só o Everton, e ele garantiu que as máquinas, terminando a fazendinha, ia descer para lá.
Então, a gente espera que isso seja verdade, né? Que isso aconteça, né? Que o pessoal lá estão implorando também, né? Para ter o acesso, né? Para conseguir, né? Levar os alunos, trazer com segurança e também a colheita, né? Que também os caminhoneiros também passam, né? Por apertos aí naquelas estradas, né, que não estão boas. Então, com relação também ao recurso, né? O vereador já deu bastante recurso, né? No nosso município. E a gente vê assim que bastante gente precisa de morada. E essas casinhas, tão sonhadas casinhas, há muitos anos já, está sendo pedido. Então, se for para a gente indicar as pessoas, a gente nem consegue, né? Tanta gente que pede. Então, que fosse construídas essas casinhas, então, com esse dinheiro. E também sobre as máquinas. Conversando também, na semana, com o operador da máquina, as máquinas estão bem deterioradas também. Né? Então, ficou 4 dias parado. E o técnico não conseguia encontrar o defeito. Era pouquinha coisa que estava precisando arrumar, mas demora para encontrar o que é o problema. Então, né, esse dinheiro também daria para, de repente, né, conseguir uma máquina dessas para agilizar os nossos problemas. Talvez não seja culpa, né, dos operadores, mas os equipamentos já estão muito deteriorados e precisam, né, de ser renovados também. Seria essas minhas palavras, senhor presidente. Continua a palavra livre. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Cezinha. Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa diretora, vereadora Cida, os companheiros vereadores, né, o Thiago, a Juscelene, também o Leonilton, que acabou de chegar aí, obrigado pela presença. E meu boa noite especial também à nossa querida população de Boa Ventura de São Roque e a todos que estão nos acompanhando. Né? Eu quero aqui registrar meu apoio aí a todos os requerimentos apresentados. Eu também quero ajudar a fazer essa cobrança aqui, né? Pedindo, né, para o prefeito, para o secretário de obras, para dar atenção para o nosso povo. Né? Também fui questionado hoje a questão da estrada Terra Santa, né, como o vereador Matiaso aí fez a solicitação, né, diz que está bem deteriorada a estrada lá, eu não tive lá, mas o pessoal está nos cobrando, né, a gente, como foi feito reivindicações, né, a companheira Cida aí também ajudando. Então, estamos passando por um momento muito difícil. Né? O meu requerimento também, questão de corte de estrada na Vila Rural. Já foi feito esses dias, não sei quem que foi o companheiro que fez, mas o pessoal assim também me cobrou. E a gente está fazendo essa indicação aí para que, né, dentro da possibilidade, pegue e atenda o pessoal lá. Porque, né, sabemos que tem os trechos que tem obras, mas tem trecho que precisa de patrulhamento e colocação de cascalho, talvez limpeza de bueiro, né, e está bem péssimo lá, uns trechos lá que eu tive dando analisada. E o pessoal, sempre falo, o pessoal está nos cobrando para a gente estar repassando aí para o secretário, para o prefeito, para as pessoas aí responsáveis para estar atendendo o nosso povo. Na Vila Rural mesmo, como está em obras, né, tem uns lugares lá que está bem perigoso, esses dias de chuva aí, né, fica mais intransitável ainda. Né, não sei o que está acontecendo também, né, que está parado essas obras aí. Né, a gente sabe da importância que é o melhoramento, mas eu acredito que tem que dar mais continuidade, mais agilidade aí nesse setor aí. Sabemos que tem funcionários da empresa trabalhando, né, mas em outros setores de serviço. Né? Não adianta começar um serviço e deixar pela metade. Eu acho que o povo nosso, né, tem que começar e terminar para não ficar dando esses problemas aí, o pessoal fica nos cobrando e com muita razão. Sabemos que ficamos de mãos atadas, né, fazemos nossas cobranças aqui, mas muitas vezes não temos resultado. Então a gente espera aí que o prefeito esteja cobrando aí das empresas para ter mais agilidade aí nesse setor aí, né, para o pessoal também não ficar tão bravo com nós aí. Sabemos que não temos culpa também, mas estamos fazendo nossa parte aqui. Né? Também quero deixar aqui, como foi citado no ofício aqui, meu apoio, né, à comunidade ucraniana, né, a todos os ucranianos que moram no nosso município, que moram no nosso Brasil, né, que estão passando também por um momento muito difícil. Né? Eu acredito que o clima lá deve ser muito tenso, né, mas a gente, né, eu sou católico, mas a gente espera a paz, porque, né, nada melhor que uma tranquilidade, né, o pessoal está trabalhando,
não está correndo risco por mais que está dentro de casa. A gente sabe da dificuldade que é. Então a gente deixa o apoio aqui, né, a solidariedade, né, e que Deus, né, dê discernimento aí para esses comandantes aí, para que haja um acordo aí, não esteja, é para nós não estar perdendo mais vidas, né? Sabemos que é um país distante do nosso, mas sabemos que lá tem vidas e ninguém quer perder um ente de sua família. Então, a gente deixa aí esse apoio também, gratidão aí a todos os ucranianos aqui do nosso município de Boa Ventura de São Roque. Também, né, fui convidado pelo vereador Jandir lá para estar participando de uma conversa com o deputado do partido deles lá, que é do Partido dos Trabalhadores, né, o Enio Verre, deputado federal, né, e eu tive a oportunidade de ir lá e participar um pouco com eles lá, escutar o debate deles, né, e aonde foi discutido vários temas lá, inclusive, né, a parte política também, né, como estamos no ano eleitoral, né, e a gente escutou, né, vários debates e conversas muito boas, né. O deputado, ele sempre está ajudando aqui o nosso município, né, como foi citado, né, anteriormente, ele não teve voto aqui, mas já andou destinando vários recursos para o nosso município. Então a gente fica agradecido com isso, né. O vereador Jandir, obrigado pelo convite. E tínhamos lá também, que, né, a professora Elizabeth, que foi vereadora, Cardoso, também outro ex-vereador, estava o seu Wilson Viana, também outro ex-vereador, né, e todas as outras pessoas, né, que tiveram a oportunidade de participar ali. Eu quero deixar também um abraço, né, a todas essas pessoas muito queridas aqui no nosso município, né, principalmente a agricultura familiar, pequenos agricultores. E foi muito importante o debate de vocês lá, Jandir. Então, obrigado pelo convite, parabéns, deixo aqui minha gratidão, meu apoio também. A hora que precisar de uma coisa da gente também, a gente pode contar com a gente, que no que tiver no nosso alcance, a gente vai estar trabalhando aí para defender os nossos agricultores, né? Eu acho que é muito importante. E vamos, como diz o vereador Matias, vamos em frente, né? Eu acho que é assim que funciona, né? Todos nós temos um lema, então esse é do nosso amigo vereador, presidente. Então, a gente deixa aí também essas palavras de apoio e a gente torce que as coisas se encaminhem para um destino positivo. Acho que no momento era isso, senhor presidente, meu muito obrigado. Continua a palavra livre. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Molinha. Boa noite, presidente, mesa diretora, vereadora Cida, demais vereadores, ao nosso amigo Leonilton que está presente, a população de casa que nos assiste. Também queria fazer um pequeno comentário no que o nobre vereador Josnei nos passou aí a respeito da prestação de contas, né? Interessante. Muito interessante saber que temos, né, esses valores aí em caixa, né? Hoje ele trabalhando lá dentro, ele tem um acesso bom e consegue, né, até a nós mesmos informar. Se bem que a gente foi muito bem informado na sexta-feira, né, as pessoas que vieram aqui fazer a prestação. Do ICMS, né, esses dias atrás até eu comentei aqui na tribuna a respeito do ICMS ecológico, né? A previsão aqui de 12.747, né? 12 milhões, ela foi para 14 milhões, né? Então, o percentual do nosso ICMS ecológico, que acrescentou aí 2 mil e pouco, bateu, né, vereador? Muito, muito interessante isso, né? Essa arrecadação. E sabemos também, né, que dentro da administração pública, esses planejamentos que vem se fazendo, né,
Lógico que a gente não tem o conhecimento, devagar vai sabendo de alguma coisa, né? Como a vereadora Cida falou aqui, muito interessante para a nossa população se construísse as casinhas, né? Popular, nossa, que seria muito bom. Mas também temos que saber que temos várias obras no município sem seu término, né? E são bastante. E talvez tenha que, para terminar essas obras, usar esse recurso também, se for o caso. E começar mais uma obra que não é pequena. De repente a gente chega no final do mandato aí, né, sem uma conclusão de obras. Mas isso é só o que a gente tem em mente. Nosso secretário Adilson provavelmente ele tem um planejamento a respeito disso, né? E pode nos informar melhor assim que possível. Também sobre a minha indicação na frente do campo do São Miguel, até inclusive da comunidade ucraniana, né? Muito bem lembrada aí pela mesa diretora, se solidarizando aí com o acontecido lá na Ucrânia, mas a comunidade eu gostaria de fazer esse pedido por a gente estar lá, não só eu, mas todos os demais vereadores também já estiveram lá em dia de evento e viram a dificuldade que é um estacionamento naquele lugar. Dificuldade, se torna-se perigoso, a própria polícia passando lá. No último torneio observei que eles mesmos tinham dificuldade para transitar lá devido ao estacionamento, né? E justo naquele local entupiu um bueiro, né? Entupiu um bueiro e tem que ser refeito, na minha opinião, né? Por isso a gente fez a indicação. No mais, seriam essas minhas palavras, senhor presidente. Continua a palavra livre. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Jandir. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, vereadora Cleide, vereadora Cida, nossos funcionários da casa, ao senhor que está nos acompanhando presencialmente nessa sessão, ao Tiago, e também toda a nossa população que está nos acompanhando de suas casas. Senhores vereadores, só queria aqui, assim como os demais vereadores já comentaram a respeito da prestação de conta, que foi muito bem exposto pela equipe técnica da administração, e o Josnei foi muito bem quando colocou, né, no vereador, que dinheiro em caixa, né, a prefeitura, o município não é para ter lucro. O lucro tem que ser compartilhado com a sociedade, com o povo. E isso nós não podemos deixar que, mas então se tivesse dívidas, não, mas se tivesse dívidas estava fazendo, porque foi aplicado dinheiro em alguma coisa. Agora está sobrando, sinal que não está sendo aplicado. Então isso aqui a gente tem que acompanhar mais nesse sentido assim de ver. Vamos ajudar a administração, se caso eles não tenham onde gastar. Nós, toda semana aqui, nós estamos... quantas indicações que nós estamos fazendo aqui para aonde há as necessidades que está sendo preciso. Então, vamos ver um meio aí de nós pegar e botar esse recurso em circulação. No mesmo dia da audiência pública, a pena que veio depois a mensagem de uma cidadã de Boaventura pedindo para mim comentar com o secretário de saúde, na hora que daí a gente viu depois, a respeito da semana passada, nossa vereadora Cleide, enfermeira do nosso município, que a neta dela de 4 anos chegou para ser atendido, e a equipe técnica ali fez a sua parte de notificar o médico não quis vir atender essa criança, porque a criança estava com suspeito ou estava com o Covid, mas de 4 meses. Então, e quando essa pessoa se recorreu ao chefe do executivo, o chefe do executivo disse que o médico não tinha obrigação naquele momento de atender. Meu Deus do céu. Se o médico, o que está fazendo então? Por que nós estamos pagando? Por que a população está pagando o salário desse médico se ele é o plantonista?
Então, não podia, disse que ia atender. Aí as pessoas teve de recorrer a farmacêutico para pegar um remédio para tentar minimizar a situação de uma criança de 4 meses, gente. Então, e estamos aí. O que está acontecendo? Alguma coisa está de errado. Estamos aí com dinheiros sobrando aí para nós botar aí para gastar na população. A respeito das nossas estradas, gente do céu, é todo dia, toda semana, nós vereadores, eu fiz uma média, que dá uma média de 2 indicações por sessão de cada um de nós, vereadores, só a respeito das estradas. Então, se hoje o problema é a questão de máquinas, vamos tentar ver se conseguimos adquirir essas máquinas, igual os nobres vereadores anteriores falaram, para nós tentar minimizar a situação. Igual o vereador Josnei comentou, a cobrança nas redes sociais de nós, como se nós tivéssemos a máquina, como diz o César, tivesse o poder de nós ir subir em cima de uma patrola e vamos lá fazer a estrada. Nós não temos esse poder para isso, mas eu sempre disse, nós toda a vida, todo recurso que vem aqui para a Câmara, nós não deixa de negar nós aprova tudo que é recurso que o Executivo manda. Então, quem tem o poder de executar o recurso é o prefeito, o secretário e a sua equipe, que está na linha de frente. Então, é bem triste essa situação. Na questão da educação também, a gente vê aí uma sobra, fazendo umas contas por cima, já hoje com o vereador Josnei, esse 4% aí, que faltou aplicar, se soma uma média de 2 milhões de reais. Você vê, 2 milhões de reais que nós podíamos ter reformado as escolas. Semana retrasada, tivemos indicação aqui de vereadores para arrumar escolas, reformas. Nós tivemos, há um tempo atrás, ano passado, professores, funcionários se mobilizando para arrumar suas escolas e pintar as escolas. E nós com recurso, gente. Então, não dá para nós admitir essa situação que nós estamos passando aqui no município. É um problema lá na saúde, no qual nós tínhamos recursos que dá para gastar até mais, que só foi gasto o mínimo. É dinheiro na educação que está sobrando aos montes, e estamos com faltas de atendimento em vários setores da educação. Então, é muito complicada a situação que nós estamos passando, mas nós estamos aí para se ajudar. É uma crítica construtiva que amanhã ou depois, o Executivo, junto com nós, podemos conversar e ajudar a gastar esse dinheiro. Vamos ver aí se semana que vem vai estar vindo aí para nós ver o meio aí de nós estar gastando esse recurso que é do povo. Também, assim como o nobre vereador César comentou, na sexta-feira tivemos ali na terceira idade o encontro do Partido dos Trabalhadores. Nós estávamos com uma saudade, 2 anos, nosso partido sempre, todo ano, nós sempre fazia algum encontro do partido no geral, e nós estava tempo sem fazer. Então, estava com uma saudade que, meu Deus, e dessa vez deu certo ali, foram pessoas de vários lugares da nossa comunidade, e no qual, na última hora, teve a agenda ali do Enio Vergo, deputado federal. O Lemos estava até na sexta-feira aqui na região, no turvo à noite, fazendo agenda, mas por forças maiores teve de se exaltar e teve de estar lá em Curitiba no sábado de manhã e não pôde estar presente com nós. Mas foi ali um debate político do cenário nacional e Estado, ambas vistas que agora, esse ano, nós temos eleições nacionais e que isso aí vai refletir em cada cidadão, em cada município de todos, dos 4 cantos do nosso Brasil. Então, foi muito bom o encontro, tivemos várias oportunidades nessas de as pessoas perguntar, né? Porque uma coisa é o que a gente escuta nas redes sociais, do que mandam para nós. Outras coisas é quando você está na frente da pessoa que está no dia a dia lá em Brasília. E a gente fazer aquela pergunta e a gente ter aquela resposta na hora, o que está acontecendo. Então, isso aí foi muito saudável nesse sentido. E com o tempo, a hábito ali não, às vezes, aquela passada correndo tudo, né? Não, mas um tempo, sim, que cada um teve a sua oportunidade de fazer alguma pergunta naquele sentido ali. Não só da questão política, mas de outras coisas que são votadas no dia a dia lá em Brasília. Então, a gente quer aqui agradecer muito a diretoria do Partido dos Trabalhadores, o nosso mandato agradece muito as pessoas que esteve presente e que vai ter muito mais. Aí nós temos um comitê do nosso partido aí que vamos estar se organizando aí para as eleições que que logo vai estar vindo aí no nosso município. Seria essas palavras, senhor presidente. Continua a palavra livre. Passa os trabalhos ao vice-presidente da mesa e solicito a palavra. Com a palavra, o vereador Matias.
Meu boa noite, mesa diretora, aos demais companheiros vereadores, vereadoras, aos funcionários desta casa. Nessa noite a Juscelene está nos auxiliando, ao Tiago, que mais uma vez está fazendo a conexão aí pela internet, aos internautas que estão acompanhando esta sessão dos seus lares, dos seus trabalhos. Nosso muito obrigado. Ao Leonilton, que está aqui nessa noite aí, presencial, acompanhando a sessão desta noite. Também quero tecer um pequeno comentário referente à prestação de conta do Executivo, na sexta-feira passada, né, parabenizar a equipe da Prefeitura, né, e trouxe números, vamos dizer assim, interessantes, né, trouxe números bem interessantes. Realmente o percentual da saúde atingiu, né, 15 ponto alguma coisa, mas no ano de pandemia talvez seja um pouco baixo, né, mas cumpriu com o que determina, no caso, a legislação. A educação, né, não atingiu o percentual, mas é algo que se deve também muitos municípios também não atingiram. Eu estava conversando com outros vereadores de outros municípios, devido a justamente o transporte escolar e outras atividades que 2021, né, ficou parado. Porém, poderia ter feito aquisições, poderia ter feito reformas, ampliações, né? A gente sabe mesmo aí que o CEMEI nem terminou uma obra, mas hoje já precisa de mais vamos dizer assim, um lugar lá para atendimento às crianças, né? Então, poderia sim, né, ter ampliado e atingido a cota, mas o recurso está lá. E falando em recurso, né, a gente fica surpreso, né, com o montante que hoje tem nos cofres da Prefeitura, né? É um montante bem interessante, aliás, né, que eu acredito que daria para atender as indicações dos vereadores aí, em todas as áreas, inclusive, na agricultura, no setor de estradas, no setor da saúde e da educação, né? Muitas vezes as pessoas confundem o legislador como se ele fosse a pessoa que executa, né, vereadores? Não, o vereador, ele não executa. O vereador, ele faz a indicação, ele leva o problema lá para o secretário, ele leva o problema lá para o prefeito, né? Mas quando vai fazer aquela determinada escola, quando vai fazer aquele determinado bueiro, quando vai fazer aquela estrada, é competência única dos secretários e também do executivo. Isso tem que deixar bem frisado, porque as pessoas, elas confundem, né? Eles acham que o vereador ou a vereadora, né, ele que comanda a máquina, ele que comanda o ônibus, é ele que comanda o trator. Não, né? A gente faz as indicações, mas o comando é sempre do executivo. Pois bem, falando em comando, vamos falar das estradas do nosso município. É óbvio, né, que, se a gente voltar lá nos alicerces do ano de 98, 97, quando começou os primeiros primórdios de estradas do nosso município, a gente sabe que houve uma grande evolução, né? Evolução em todas as comunidades, estradas, pontes, bueiro, né? A gente sabe que houve, sim, uma grande evolução. Todos os ex-prefeitos, eles contribuíram com isso. O seu Joaquim Domingo dos Santos, o seu José Forqueves, o seu Valdemar Gralac e agora o prefeito Edson Flávio Hoffmann, né? Todos estão contribuindo. Mas sempre uma coisa que eu detectei, eu acredito que os demais vereadores, mais antigos também, né, é que quando se aproxima o ano letivo e a safra, é sempre uma corrida contra o tempo. É sempre uma corrida contra o tempo. Vai começar o transporte escolar, as estradas não estão prontas. Vai começar a safra, as estradas não estão boas, não estão em boas condições. E isso, em todas as gestões, eu tenho observado isso. E se nós temos recursos em caixa, algo não está ocorrendo bem, né? Hoje, a maior demanda que nós temos aqui dos vereadores são relativas às estradas. E nós já começamos o período do ano letivo, já começamos a produção de grãos do nosso município, que, se Deus quiser, vai ser uma benção, mas as estradas estão bem
ruins em vários pontos, vários lugares, inclusive, né? A vereadora Cidinha aqui citou a respeito dos equipamentos. Em tese, vereadora, esses equipamentos que estão lá, eles têm 8 anos de uso. 8 anos de uso, uma patrola, um caminhão, uma escavadeira, não pode estar em péssimas condições, né? 8 anos de uso. A maioria daqueles equipamentos foi adquirido na época do prefeito Dimas. Ônibus, caminhões, patrolas, as duas, a reta escavadeira hidráulica, né? Então, elas estão com 8 para 9 anos de uso. Caso manutenções em dia, um maquinário desse tem que durar pelo mínimo 30 anos. Né? Pelo mínimo 30 anos com manutenções em dias. Mas ocorre que em 2021 demorou muito para sair as licitações. Não me pergunte por quê, né? Mas em 2021 já ficou um déficit de estradas. E agora nós iniciamos o ano, janeiro, fevereiro, e continuamos com déficit de estradas. Começou, então, o transporte escolar, escoamento, em vários locais, várias comunidades, as pessoas... Me conceda uma parte, por gentileza, senhor Pois não? presidente. Então, vereador Matiaso, muito bem posta a vossa pergunta, e foi mais uma pergunta, com relação às estradas de 2021, mas em 2020 essas estradas foram feitas, né? Todas elas, né? Como é que deu para fazer em 2020? Onde você andava pedindo o voto, tinha uma máquina trabalhando. E nós temos o mesmo itinerário. Por que não dá para fazer agora, será? Deixar essa pergunta aí. A gente entende que as estradas do nosso município são aproximadamente 1.200 a 1.300 quilômetros de extensão. Sem dúvida, é uma área grande, né? Mas nós estamos falando daquelas áreas principais, as estradas principais, né? Eu, novamente, entrei no dia de hoje com uma indicação solicitando, né, melhorias nas estradas lá da região da Cachoeirinha, Bairro dos Roberto, Terra Santa, até a divisa com Cândido Abreu e Pitanga. Lá, a questão do sonda, né, que é ali com a Terra Santa, lá na divisa com Pitanga e Cândido Abreu tem uma nova fronteira agrícola, que estão abrindo pastagens que era de gado, semoventes, hoje não, hoje eles estão no soja, tem milho. E essa semana mesmo lá, o seu Zé Góis, o Flávio Sintra, entraram em contato comigo, e também a pessoa do seu Gentil, que é o gerente da Fazenda do Paulo Dias. Também estão com as lavouras prontas para colher, e as estradas, infelizmente, estão... olha, gente, péssimas mesmo. Infelizmente, eu não gosto muito dessa palavra, mas é a realidade, né? Não em todos os lugares, mas tem pontos que há uma necessidade urgente. Transporte escolar. Eu estava lá poucos dias atrás, então tem o transporte que vai lá para a ocupação, que a Claudete vive. Eu cheguei num determinado trecho, fiquei parando, observando o veículo. Estava seco aqueles dias, né? O veículo não conseguia subir uma determinada subida, porque o excesso de pedras soltas, que precisa fazer a manutenção. Conversamos com os pessoal de lá, do transporte. Eles falaram da realidade dele. Muitas vezes eles não reclamam para o executivo, porque eles têm medo, de alguma forma, né? Mas essa é a verdade. Mas para a gente eles falam, né? Então, aqui tem 9 vereadores que trabalham e vão continuar trabalhando. E vão continuar levando essa legislação. Eu já fiz essa aqui 2 vezes esse ano. Na outra terça-feira, eu vou fazer de novo. E vou fazer de novo. E cada vez que eu faço, eu tiro uma foto e mando para esses que solicito da gente. Por quê? Essa é a nossa função. Nós temos o dever de legislar e fazer as indicações. A execução não compete ao vereador Jandir, nem ao vereador Josnei, nem ao vereador César, nem ao Matiaso, nem à vereadora Cleide, nem ao vereador Alvino, nem ao vereador Cleverson, nem à vereadora Cidinha e nem ao vereador Renilson. A execução é a cargo dos secretários municipais e do prefeito municipal. Essa é a verdade. Há pouco tempo atrás, a pessoa do seu Maurício Foleto mandou um vídeo para mim. Com o trator, né, com aquela plana hidráulica, ajeitando as estradas, né? E mandou um texto para mim, né? E a gente sensibiliza. São produtores que estão produzindo leite, estão trabalhando com grãos. E o que eles querem? Estradas. Há 15 dias atrás, a pessoa do seu Reni de Lima, ali debaixo
da Terra Santa, Bairro Roberto, estava com uma enxadinha abrindo as valetas das estradas. Né? Vocês viram a repercussão que deu a respeito da publicação do amigo meu, o Felipe Pereira, ali da Saudade. Marcou eu e mais alguns vereadores. Eu fico feliz com isso. Sabe? Eu não fico triste, não. Porque nós estamos fazendo a nossa parte. E vamos continuar fazendo. Eu conheço cada um dos vereadores que aqui estão dos 9. Nós vamos continuar solicitando, vamos continuar brigando por cada comunidade do nosso município. Mas a execução não compete a nenhum de nós, gente. Tá? Falando em execução, novamente eu entro com um pedido de informação, né, para saber das nossas obras. Nós estamos assim, estamos muito bom para começar obras. Pode observar, para começar a obra nós estamos muito bem. Começamos obra no interior, começamos obra na cidade. Mas obras, ela tem 3 estágios. É tipo uma dissertação, né, professora Cida? Introdução, desenvolvimento e conclusão. E a obra, ela tem que ser igual. Início, né, evolução e entrega da obra. Mas nós estamos aí com uma obra, por exemplo, que eu questionei o secretário Vanderlei, lá no Grice, no posto de saúde. Eu já estou no meu 2 anos nesse mandato. E aquele posto do Grice não foi entregue ainda. Por falta de quê? A outorga do posto artesiano e energia. A comunidade do Grice sabe muito bem. A outorga do posto do artesiano e a energia elétrica daquele local. E cada vez que eu passo por aquela comunidade, as pessoas comentam. Mas nós falamos a palavra verdadeira. Nós cobramos. O executivo é que faz. Pois bem, pedido de informação. Primeiro, quais e quais são as obras que estão em andamento no município? Nós sabemos, mas nós queremos saber bem detalhadamente. Citando o número do convênio, os valores, prazo inicial e final previsto de cada obra. 2. Se houve ou não aditivo de prazos, que a gente sabe que houve, mas nós queremos saber, e valores de cada obra, que teve valores aditivados financeiramente, né? Citando individualmente cada convênio. 3. Quais são as obras paradas? A linha A, justificar os motivos. A linha B, previsões de reinício, se tem previsões. E C, providências tomadas junto às empresas. Teve notificações? Não teve? Qual foi o diálogo? O que está acontecendo? Nós precisamos, urgentemente, de dar andamento nestas obras. Né? Nós vamos aqui no bairro, aqui, perto da casa do vereador César, infelizmente, né, César? Ali tem um calçamento que, infelizmente, está parado e causando o risco de acidente nesses dias de chuvas. Lá na Vila Rural, da mesma forma. Nós temos um campo municipal, nós temos a quadra ali, perto da Capela Mortuária, e outras obras. Então, assim, eu vejo, gente, que não adianta começar outras obras se nós não terminarmos essa. A sociedade, ela quer obras entregues, ela quer obra de qualidade. E isso nós estamos devendo. O vereador me concede mais uma parte. Votamos o projeto do Josnei, por unanimidade nessa casa, que era o projeto para realmente nós não precisar fazer esse pedido, excelentíssimo vereador Matiaso. Mas o executivo achou prudente, né, não fazer o projeto virar lei, porque daí ele seria obrigado a fazer isso. Então, veja que caímos na mesma, de novo, fazer pedido de informação de uma coisa que era só ele colocar lá, ó, a obra não está sendo executada, por esse motivo a sociedade já ficaria sabendo. Seria o mínimo, né? Publicidade do ato público. Mas, infelizmente, foi derrubado o projeto por essa casa. Fato, vereador. Mas ainda o teu projeto, vereador, mudando aqueles detalhes lá, ainda pode tramitar novamente e com certeza vai andar normal nessa Câmara. Né? Igual já andou. Né? A questão da transparência é nosso dever como vereador buscar essas informações e ser lidas aqui. Né? E não adianta alguns empresários ficar bravos com o vereador. Não adianta. Nós aqui estamos fazendo a nossa
parte, nós somos fiscais do povo e vamos continuar até que essas obras sejam entregues, pagas, né? Se precisar, no caso, aditivar valores, desde que estejam de acordo com as tabelas estaduais e federal, da onde que são a origem dos recursos, nós sabemos que agora que temos. E não é pouco, vereador Molinho. Nós sabemos disso. E se precisar comprar mais equipamentos lá para a frota, temos recursos também. Não temos? Temos. Né? Então, a gente pede encarecidamente ao Executivo, olhe para os pedidos dos vereadores. Eles não estão pedindo nada para eles. Eles estão pedindo para aquele cidadão lá da Terra Santa, para aquele cidadão lá dos CRIG, para aquele cidadão lá da Saudade. É eles. É aqueles que nós devemos uma resposta. E o que eles querem, o que eles estão pedindo? Estradas para escoar o leite, para escoar os grãos de milho, soja, qual for, o qual reverte em ICMS para os cofres do município. Essa é a lógica, gente. Nós estamos impedindo, praticamente, dificultando as entradas de recursos por falta de estradas. Essa é a verdade. Então, fica esse pedido, né, mais uma vez desse vereador e também dos demais vereadores. Quanto à nota de solidariedade ao povo da Ucrânia, né, esta semana a vereadora Cleide, né, me procurou e falou: Matias, o que você acha de nós fazermos uma nota? Eu falei: não, de imediato. Eu falei: vamos fazer sim. Né? E só vou ler a primeira parte. Né? O Poder Legislativo de Boa Ventura de São Roque, através dos seus vereadores, manifesta a sua solidariedade ao povo ucraniano, especialmente aos descendentes daqueles que no passado emigraram daquele país e escolheram o município de Boa Ventura como lar há muitos e muitos anos atrás. Então, ao povo ucraniano, a cada família aqui do nosso município, né, a gente compartilha das tristezas, das preocupações. A Câmara Municipal ela é parceira. Né? Na guerra, infelizmente, ela não tem vencedores. A guerra, ela só tem perdedores. Ela não tem vencedores, ela só tem perdedores. Era essa palavra, senhor vice-presidente. Devolvo os trabalhos ao titular da mesa. Continua a palavra livre. Ninguém mais querendo usar da palavra, encerro o grande expediente plenário e anuncio a ordem do dia. Em pauta, projeto de lei número 5/2022, de autoria da vereadora Aparecida Ferreira de Carvalho, súmula. Dispõe sobre a reserva para a população negra de vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos, integrantes dos quadros permanentes de pessoal no âmbito da administração pública direta e indireta do município de Boa Ventura de São Roque. Comissão de Justiça e Redação, assunto, projeto de lei número 5/2022, autoria, vereadora Aparecida Ferreira de Carvalho. Relatório do parecer número 4/2022. Em reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, realizada no dia 14 de fevereiro de 2022, ata número 3/2022, o senhor relator vereador Josnei Bueno de Oliveira apresentou o seu parecer, concluindo em ser favorável à tramitação da matéria acima citada. Os demais membros de comissão, vereadores Renilson Pires da Silva, presidente, Aparecida Ferreira de Carvalho, secretária, se manifestaram favoráveis ao parecer apresentado pelo relator. Portanto, desta forma, o referido projeto de lei segue a sua tramitação para a decisão do plenário. Boa Ventura de São Roque, em 14 de fevereiro de 2022. Renilson Pires da Silva, presidente. Josnei Bueno de Oliveira, relator. E Aparecida Ferreira de Carvalho, secretária.
Coloco em discussão o referido projeto de lei. Então, essa é uma lei, né, que já existe no Brasil desde 2014, e que aqui no nosso município ainda não tinha, né? E a gente, né, só quer dizer assim que a gente não pretende tomar a vaga de ninguém, né? É só garantir direitos, né? Garantir direito que já é adquirido, né, nacionalmente e estadualmente também já é adquirido no nosso município. Então, né, dá mais valor, né, às pessoas menosprezadas, né, já historicamente. Então, a intenção é somente isso, né? A gente não quer que seja tomada a vaga de ninguém, mas garantir direitos. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Os vereadores favoráveis que permaneçam sentados e os contrários que se manifestem levantando-se. Aprovado por unanimidade de votos em segunda e última votação pelos presentes. Projeto de Lei número 6/2022, de autoria da vereadora Aparecida Ferreira de Carvalho, súmula. Dispõe sobre a oficialização e denominação da quadra municipal Professor Carlito Correia Ferreira, a quadra municipal situada na rua 18 de setembro, em frente à Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida. Comissão de Justiça e Redação. Assunto: Projeto de Lei número 6/2022. Autoria: vereadora Aparecida Ferreira de Carvalho. Relatório do parecer número 9/2022. Em reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, realizada no dia 14 de fevereiro de 2022. Ata número 3/2022. O senhor relator vereador Josnei Bueno de Oliveira apresentou seu parecer, concluindo em ser favorável à tramitação da matéria acima citada. Os demais membros da comissão, vereadores Renilson Pires da Silva, presidente, e Aparecida Ferreira de Carvalho, secretária, manifestaram favoráveis ao projeto de lei pelo relator. Portanto, desta forma, o referido projeto de lei segue a sua tramitação para a decisão do plenário. Boa Ventura de São Roque, em 14 de fevereiro de 2022. Renilson Pires da Silva, presidente. Josnei Bueno de Oliveira, relator. E Aparecida Ferreira de Carvalho, secretária. Coloco em discussão o referido projeto de lei. Então, já, né, bastante já questionado, né, nas sessões anteriores, né? Então, todo mundo conheceu, né, o prestígio, né, desse homem no nosso município. Então, nada mais justo, né, do que ele ser homenageado, então, como ele foi professor, por uma parte, né, que faz parte também da educação, né, do município, que seria, então, a quadra, né, próximo à escola municipal. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Os vereadores favoráveis que permaneçam sentados e os contrários que se manifestem levantando-se. Aprovado por unanimidade de votos em segunda e última votação pelos presentes. Requerimento de informação número 2/2022, de autoria da vereadora Aparecida Ferreira de Carvalho. Eu vou ler ele na íntegra, vereadora. Requerimento de informação número 2/2022. Autoria: vereadora Aparecida Ferreira de Carvalho. Senhor presidente, Aparecida Ferreira de Carvalho, vereadora pelo PSC, com assento nesta Casa de Leis, vem com o devido respeito e na forma regimental, requerer de Vossa Excelência, após a aprovação plenário, nos termos do artigo 176 e 4 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, envio de ofício ao senhor prefeito municipal solicitando as seguintes informações. A linha A: qual é a forma de destinação de pacientes aos laboratórios GOIS e Bona para o desempenho das atividades no município? A linha B: qual é a demanda diária e mensal dos exames realizados pelos laboratórios no período de setembro até a presente data? A linha C: qual é o valor municipal
mensal repassado para os laboratórios Góes e Bona, em parceria com o CIS. A linha D, quantidade detalhada de todos os exames oferecidos pelo CIS de cada laboratório. Boa Ventura de São Roque, 21 de fevereiro de 2022. Aparecida Ferreira de Carvalho, vereadora. Coloco em discussão o presente requerimento de informação. Então, como eu já falei na sessão passada, né, esses são dados que a gente não encontra no portal de transparência. Né? O vereador Josnei até estava presente no dia que eu fui buscar, né, junto à a contadora do município. Não consta então, no portal de transparência. E é preciso, né, a comunidade saber. A gente não está puxando para nenhum, tanto está aí o nome dos dois laboratórios que existem em Boa Ventura, né, tanto o Góes quanto o Bona. E quais são os exames também oferecidos pelo CIS. Então, a gente precisa saber quais são esses exames, né? A população nossa também precisa saber. Então, são questões relevantes, né, para a nossa população e quanto nós, vereadores, também na questão de informação, né, às pessoas que nos procuram. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Os vereadores favoráveis que permaneçam sentados e os contrários que se manifestem levantando-se. Aprovada por unanimidade de votos pelos presentes em única votação. Requerimento de informação número 3/2022, de autoria, em parceria dos vereadores Jandir José Teixeira e Josnei Bueno de Oliveira. Vou ler ele também, vereadores. Jandir José Teixeira, vereador pelo PT, e Josnei Bueno de Oliveira, vereador pelo PROS, com assento nessa Casa de Leis, vem com o devido respeito e na forma regimental requerer de Vossa Excelência, após a aprovação plenária, nos termos do artigo 176 e 4 do Regimento Interno da Câmara Municipal, envio de ofício ao senhor Prefeito Municipal, solicitando informações quanto ao recurso do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, de nosso município, referente ao ano de 2021, conforme segue. A linha A, valor total recebido pelo município. A linha B, valor gasto com o total de pagamento, referente ao recurso Fundeb 70%. A linha C, lista de profissionais e servidores pagos com o recurso Fundeb 70%. A linha D, relatório de pagamentos efetuados com os recursos do Fundeb 30%. Boa Ventura de São Roque, em 21 de fevereiro de 2022. Jandir José Teixeira, vereador. Josnei Bueno de Oliveira, vereador. Vereadores subscritores: César Ribeiro dos Santos, Rodinei Marcos Matiaso, Renilson Pires da Silva e Alvino Nadir dos Santos. Coloco em discussão o presente requerimento de informação. Senhor presidente, senhores vereadores, então, assim, se pedindo informação, a gente está pedindo ali os valores, né, que tinha vindo, né, mas agora na prestação de conta a gente já tem os valores, né. Então, agora ele vai servir muito bem para dizer onde é que foi gastado esse recurso e quais os profissionais que receberam. Porque nós, como diz o caso, nós temos duas leis que um dizia que você tinha que pagar só os profissionais da educação e a outra diz que você pode pagar outros profissionais da educação. Então, a gente quer saber o que o nosso município acatou. Acatou para pagar todos os profissionais da educação ou específico os da área específica mesmo da questão pedagógica e magistério. Então, vai servir para nesse sentido aí, para a gente saber quanto que foi gastado e o que sobrou realmente desse recurso, já que os valores, como foi feito na prestação de conta, e hoje muito bem comentado, foi de mais de 4.500.000 de reais aí para o nosso município do Fundeb. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Os vereadores favoráveis que permaneçam sentados e os contrários que se manifestem levantando-se. Aprovada por unanimidade de votos em única votação pelos presentes. Não havendo mais matérias para a ordem do dia, declaro aberto o pequeno expediente ou de explicações pessoais. Livre a palavra para os senhores vereadoras e vereadores.
Peço a palavra, senhor. Com a palavra, vereador Alvino. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, pessoal que nos assiste em casa, o Tiago aí, o Jocelene, que está aí com nós, olhando, o rapaz lá que também está aí, escutando nossos questionamentos, nossas cobranças, aí é muito importante. Bem, eu só queria falar um pouquinho, meio rápido aqui, não fui na tribuna lá, sobre o meu requerimento, indicações aí patrulhamento aí na sonda, principalmente da Terra Santa para lá, que eu tive semana passada lá na sonda, no final lá. Tá difícil de andar, que a gente tem que andar só uma primeirinha, uma segunda, muito buraco e pedra. E então a gente pede aí que o secretário de obra aí, quanto antes possa fazer alguma coisa, no qual eu tive prosseando com ele essa semana, diz que está vindo aí para o Carazinho, que também está ruim, que diz que não tem jeito mais de andar saindo nos crios. Então, até para a coleta do leite, tem um leiteiro que pega ali em casa e passa por lá, diz que está muito difícil. Então, diz ele que ia sair por lá e já vinha para a Terra Santa. Então, agora o tempo aí, graças a Deus, vem uma chuva aí nos ajudando, que precisamos muito. Temos que agradecer, mas então vai pedir um pouco aí esses trabalhos. Mas, em breve, eu acredito que seja feito aí logo esse serviço aí, logo antes ainda de toda a colheita, aí, o mais forte da colheita que temos para frente, aí seja visto e providenciado essas estradas no nosso município. Obrigado, senhor presidente. Continua a palavra livre. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Cidinha. Então, só queria agradecer, então, aos vereadores, né, pela aprovação, né, dos 2 projetos. Então, o primeiro, lá das cotas, a gente, há muito tempo, né, a gente vem ouvindo das pessoas já que sempre cobram, né, e quando eu era secretária de Educação, eles perguntavam para a gente por que não tinha, né, no nosso município. Se o Estado, né, já faz tempo que vem garantindo isso. Então, a gente colocando, né, então, foi aprovado, a gente agradece por isso, né, vai, então, ajudar, né, muitas pessoas, né, que precisam dessa lei. E com relação, então, ao nome, né, do professor Carlito Correia Ferreira, então, a gente, né, ao meio da gente homenagear as famílias, né, que pioneiras do nosso município que trabalharam em prol, né, do nosso município. Então, a família ficaram muito contente, né, com a sugestão do nome e, né, apoiaram a ideia e eles também agradeceram bastante. Então, agradecendo, com certeza, de novo, né, hoje. Então, a gente deixa aí, então, né, o agradecimento aos vereadores, né, pela aprovação do projeto. Também quero solidarizar com os ucranianos, né, como já foi colocado ali, vários vereadores colocaram também. A gente tem até na família, né, alguns descendentes, né, de ucraniano também. E também queria solidarizar com a família Krause, lá, né, pela perca da Cecília Weber, né, Rosa Weber, a qual nós votamos aqui, né, um projeto de cidadã honorária, né, para ela. Infelizmente, né, não conseguimos fazer, né, presidente, o evento, né, para fazer a entrega, para pelo menos tirar uma foto com ela em vida. Mas foi feito, né, foi aprovado, está aprovado, né. A família, né, vai receber, né, com certeza, né, e vai ser, né, muito útil, né, para eles, porque vai ser para sempre, né, isso vai ficar. E também com a família Krieger, né, então a gente estivemos com o Celso, né, no final de semana, também, qual perdeu a tia, né, ficou bastante chocado, né, na hora, até que nós não sabíamos, né, e levamos a notícia para ele. Então, a gente também solidariza com a família deles também. Seriam essas minhas palavras, senhor presidente. Continua a palavra livre. Mais uma vez, agradecer aí a todos os internautas, né, que estão acompanhando esta sessão, né, que estão nos seus lares, muitas vezes nos seus trabalhos, acompanhando os trabalhos do seu vereador, da sua vereadora, e sabendo o que se passa, né, aqui no município. Como vocês observaram, bastante cobrança, né, e estamos aí, com certeza, vamos continuar cobrando, porque o nosso povo merece ser atendido e merece ser respeitado. Continua a palavra livre. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Josnei. Então, só também, aí, comungando com o que a vereadora Cida falou, em relação
as perdas do nosso município, né? Meus sinceros sentimentos de pesar a todas as famílias. Também de uma situação difícil na família do seu Celso Dalzotto aí, né? Aparentemente uma tragédia aí que estamos para receber a família aí, né? Uma situação do Giovaldo, que Deus possa estar confortando o coração de todos, né? Que é um momento muito triste, né? Perder um ente querido, né? Então fica aqui meus sinceros sentimentos de pesar e às famílias. Também deixar meu apoio a todas as indicações, os requerimentos, 9 vereadores, importantíssimo, bem falou nosso presidente, né? Nossa parte, acredito que fazemos com o maior carinho do mundo, né? Somos porta-voz da sociedade, então a gente, né, pede que também compreendo que o vereador ele tem seus limites, né? Nós agimos até onde a lei nos permite fazer. Então, pode ter certeza que estamos de olhos e ouvidos, né, bem atentos para estar cobrando e reivindicando em nome da sociedade. Obrigado, senhor presidente. Continua a palavra livre. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Cleide. Meu boa noite, senhor presidente, demais vereadores, o senhor que nos acompanha aqui, Tiago, funcionários da casa e população que nos assiste em casa. Quero agradecer a todos que compactuaram com a ideia dessa nota de solidariedade, mais que merecido, né, à comunidade ucraniana, nesse momento tão delicado que está passando. Vemos aí que acabamos de passar e estamos passando por uma pandemia que a gente ainda não sabe o que vem pela frente. E agora a comunidade passando por esse momento difícil lá na Ucrânia, né? Então, agradeço a todos. Também gostaria de me solidarizar com a família Krauser, lá da Fazendinha, né, com a perda da dona Cecília, muito bem lembrado pela vereadora Aparecida, né, o título de cidadã aqui, que infelizmente não deu tempo da senhora receber aqui, mas compactuo. Tem algumas indagações a fazer, né, na verdade. Compactuo com a ideia do presidente Rodinei Marcos Matias e demais, sobre a cobrança das estradas, né? Também sofro a cobrança das estradas e compactuo da ideia de que se tem dinheiro em caixa porque não está sendo feito, né? Na verdade. Outra coisa também que eu gostaria de lembrar, eu vejo aí na cidade, às vezes o próprio vereador Cleves, que não está aqui no momento, pode falar. Vou citar um exemplo. Lá na frente do posto de saúde, foi feito um buraco lá, acho que para arrumar uma coisa. Eu gostaria de saber de quem que é a responsabilidade de arrumar e deixar do jeito que estava. Porque nunca fica do jeito que está. Às vezes está lá a calçada, né? Às vezes vão lá na calçada, mexem na calçada, não fica do jeito que está. Às vezes na frente do comércio, às vezes na frente da residência. Eu gostaria de lembrar de quem que é a responsabilidade de arrumar do jeito que estava. Né? Lembramos que está lá os vereadores podem notar, lá na frente do posto de saúde, não ficou a mesma coisa. E dentre esses, vários outros locais que a gente tem recebido fotos e reclamações. Também gostaria de lembrar, muito bem lembrado pela vereadora Cida, o projeto dela sobre a orientação, a conscientização da Semana do Suicídio. Lembramos, gente, que ainda estamos passando e vamos passar ali pelo pós-Covid. Também temos um agravamento, né, da saúde mental. Então, muito bem colocado pela vereadora Cida, onde que não só uma secretaria é responsável, mas acredito que todas em conjunto são responsáveis. Não é verdade? Então, são estas as minhas palavras, senhor presidente. Continua a palavra livre. Ninguém mais querendo usar da palavra e não havendo mais nada a tratar, encerro a presente sessão e convoco outra para dia e hora regimental.